Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai ler Jeremias 8. Vamos lá, meu povo. Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados dias de sepultura, ossos dos reis, as autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes, dos profetas, os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu que tinham amado, a quem serviram e seguiram, a quem procuraram diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, não serão como esterco na terra. Todo o que restarem nessa nação malvada, em todos os lugares para onde os dispersei, preferirão morrer do que ficarem vivos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O castigo é inevitável. Diga-lhes, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que elas não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não posso tornar a voltar? Porque então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não querem voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que se arremete, como um ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha e a andorinha e o grou observam o tempo e a sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas transformou em mentira os sábios que estão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei às mulheres deles, os outros homens e os campos, novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. Tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo. Dizem, paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficam envergonhados por cometerem abominações? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se, portanto cairão os que caem. Quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas já estão todas murchas. Eu designarei os que passaram sobre eles. Por que nós estamos sentados aqui? Reúnam-se, entreguemos nas cidades fortificadas e perecemos ali, pois o Senhor nosso Deus decretou a nossa morte e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há nada de bom. Espere-se o tempo de cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfogar dos cavalos do inimigo, toda a terra treme, ao som dos relinchos dos garanhões. Os inimigos vêm, devoram a terra, sua abundância, a cidade, os que habitam nela, porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento, que pisarão em vocês. Assim diz o Senhor. A dor do profeta, por causa da ruína do povo. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis que a voz do clamor da filha do meu povo, da terra remota. Será o Senhor que está em Sião? Não será nela o seu rei? Porque vocês provocaram a ira contra as imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida, da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo de Gileade, ou não há médico? Porque então não se realizou a cura do meu povo.
esse texto, a gente começa a observar a melancolia de Jeremias. Para vocês terem ideia, Jeremias ainda escreve outro livro, que é o próximo livro que a gente vai ler, que a gente lê Jeremias, né? Que a gente estuda Jeremias. E depois de Jeremias, a gente estuda Lamentações de Jeremias. Sabe o que é interessante? É quando você observa o povo ali perecendo, pecando, e você, na verdade, se lamenta. Eu acho interessante que muitas pessoas viram para mim e falam assim, eu só vou contar isso aqui para você, quando eu converso com as pessoas. Porque ninguém iria me entender, as pessoas iriam me julgar, as pessoas iriam me condenar. E eu não sei se eu consigo falar isso para outra pessoa. E é interessante que nessa individualidade a gente comete coisas, a gente toma algumas decisões ao longo da nossa vida que elas são dignas de vergonha mesmo. Elas são dignas da gente não conseguir nem levantar a cabeça direito, sabe? E é isso que o inimigo quer fazer com a gente. Ele quer nos confundir, ele quer nos enganar, ele quer colocar a gente como se tudo, qualquer pessoa fosse nos julgar. Poliana, eu só vou te contar isso, eu não tenho coragem de contar pra ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas vão me julgar, porque as pessoas vão me condenar. E sabia que é verdade? Não que seja só eu. Mas é porque as pessoas não estão prontas para a verdade, elas preferem viver o engano. É preferível para algumas pessoas estarem debaixo de um engano do que a verdade. E ali, com aquela verdade escondida, as pessoas vão só acumulando peso. As pessoas ficam dando autoridade para o demônio, entregando autoridade na mão do demônio para ele destruir a sua vida. Fazendo que você pense que não existe uma pessoa de Deus capaz de te ajudar. E esses pecados acumulados vão entregando autoridade. E autoridade. Quanto mais autoridade você entrega na mão do demônio, menos livre você é. É por isso que o Evangelho de Cristo ele é feito de arrependimento e nova aliança. Deixa eu te contar, não é todo mundo mal não, tá? Não é todo mundo que vai te julgar não. Não é todo mundo que vai olhar para você e achar que você é culpado. O diabo ele é tão sujo, mas ele é tão sujo que ele tem uma plaquinha de culpado, mas é nele, não é em você. É nele. Eu tenho conversado com pessoas e eu tenho visto o quanto essas pessoas, elas escondem, elas entregam no inimigo a chave da vida. Sendo que a chave já foi roubada, a chave tinha sido roubada, a chave já foi arrancada da mão do inimigo e entregue na nossa mão. O que você tem feito com a sua vida? Ele vive uma vida comum, ele trabalha, estuda, tem uma família, mas a chave da liberdade está na mão do inimigo. E as pessoas têm se tornado cada vez mais marionetes na mão do demônio. Sabe por quê? Porque elas não acreditam que existe cura, salvação, libertação. Todas as vezes em que você não acreditar que existe libertação para sua vida, que não existe cura, que você vai ter que carregar uma culpa para o resto da vida, você está entregando a chave da sua liberdade na mão de Satanás. Tem pessoas que elas vão para a igreja, elas frequentam a igreja, elas estão ali a vida inteira e elas estão aprisionadas com medo. O medo tem aprisionado muita gente de viver o extraordinário de Deus. Nesse texto, a gente vê uma lamentação de Jeremias. A gente vê o quanto Jeremias está preocupado com a iniquidade do povo, a quantidade de pecado. A gente termina o texto de ontem, em que Judá é rejeitada por Deus. E dali, dessa rejeição, por causa dos pecados, porque quanto mais você pecar, mais autoridade você entrega para o inimigo. E muitas vezes, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes esses pecados, você está entregando a chave da sua liberdade para ele. Não tem como você ser curado, você ser livre, sem confissão, sem arrependimento.
Vocês sabem qual é a diferença de Pedro e de Judas? Eu vou começar com vocês. No texto da ceia que nos orienta, né? O texto que orienta a ceia, ela começa assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, comeu do pão e tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceiado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que comerdes do pão, beber do cálice, lembrai da morte do Senhor, até que ele venha. Eu quero chamar a atenção de vocês para o início dele. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele poderia ter escrito: porque o Senhor, na noite em que foi traído por Judas, não podia? Só que ele não foi traído só por Judas. Ele foi traído por todos. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou do pão, tendo dado graças, e disse. A primeira pessoa que traiu Jesus foi para a condenação. Foi Judas. Ele entrega Jesus. Ele entrega Jesus para a crucificação. Logo depois isso foi pesado demais. Mas quando ele traz Jesus com beijo, Jesus diz algo para ele: o que for fazer, faça logo. Não enrola não. O que for fazer, faça logo. E ele entrega Jesus. E quando ele começa a ver tudo que Jesus está passando, porque ele começou a ver, ele viu Jesus sendo levado para o julgamento, aquilo foi demais para ele. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E quando ele se depara com aquilo ali, ele se mata. Fim, acabou. Judas se matou. Depois, Pedro arranca a orelha de um soldado, e Pedro é forte, e Pedro é bravo, e Pedro vai defender Jesus até a morte? Ainda não. Todos os discípulos fogem, inclusive Pedro. E o pior é que Pedro ainda traz uma palavra confessada. Um pouquinho antes, Pedro estava declarando o amor dele por Cristo. Quantas vezes você está declarando o seu amor por alguém? E daqui a pouquinho você trai essa pessoa. Ah, mas eu nunca traí. Já sim, todo mundo já traiu. Às vezes você não traiu com o seu corpo, mas você traiu com a sua alma. Às vezes você trai com o seu espírito. Todas as vezes em que você não está no lugar onde você deveria estar, você está traindo aquela pessoa. Todas as vezes em que você coloca situações ou circunstâncias na frente dessa pessoa, você está traindo a pessoa, sendo que você deveria priorizar ela. Todas as vezes em que você se nega, eu estou falando de uma relação conjugal, a essa pessoa, você está traindo essa pessoa. Todas as vezes. Tem tantos todas as vezes. E depois disso, Pedro nega Jesus antes que o galo cante a terceira vez. Quando o galo cantou a terceira vez, Pedro se viu no desespero e ele viu que ele também tinha traído Jesus. Ele percebeu que ele era igual a Judas por um momento. Ele entrou no desespero tão grande, gente, mas ele entra no desespero tão grande, que ele vai buscar arrependimento. E ali ele volta para os pés da cruz, ele se situa e ele fala: eu não sou assim. Eu sou Pedro. Então houve perdão para ele, houve restituição, houve regeneração, houve arrependimento. O Evangelho de Cristo tem uma base chamada arrependimento. Quando Judas se mata, isso acontece porque ele não tinha arrependimento dentro dele, ele tinha culpa. Vocês estão entendendo? Quando Pedro volta, ele se arrepende. Sabe, foi tão difícil ele olhar Jesus na cruz e ele ver que ele estava negando o Salvador e ver que tudo estava acontecendo e ele estava fazendo parte, ele tinha negado. Ele também tinha fraquejado.
E por fim, todos os discípulos saem correndo. Tem discípulo que sai correndo, inclusive pelado. Gente, eu fico imaginando. Então, essas coisas aconteceram. Deixa eu ver o que a Aline está escrevendo. Ele chora amargamente e quando Jesus ressuscitou, ele fala para avisar o Pedro e os demais, fala claramente o nome de... Exatamente. Ele fala claramente, avisa Pedro e os outros que eu fui, que eu voltei, que eu ressuscitei. Então, olha a diferença de todos os discípulos para Judas. Sabe o que acontece? Quando você vai trair, gente. Você vai trair. Você vai trair, você vai estar com a mente longe, você vai estar com o seu coração fora. Mas deixa eu te contar. Em Cristo existe perdão. Em Cristo existe regeneração. Sabe quando você encobre as suas transgressões e acha que ninguém vai te perdoar? Isso significa que você está agindo como Judas. Você está deixando a culpa tomar conta de você. Entenderam? Vamos lá. Quando você tem alguma transgressão e acredita que ninguém vai te perdoar, ninguém vai te perdoar, porque é pesado demais para você, você age como Judas. Você acredita que o seu pecado é pesado demais e com isso você entrega a chave da sua liberdade na mão de Satanás. Você sabe para que Jesus vai ao inferno? É para que você e eu hoje a gente tenha liberdade e que a gente seja livre. Salvação fala sobre liberdade. E quando você acredita que ninguém vai te perdoar, você simplesmente, você não tem liberdade. E esse povo, no tempo de Jeremias, eles tinham culpas de pecados e eles não se sentiam livres. E quando você não se sente livre, você entrega a chave do domínio da sua vida na mão do inimigo e você se torna um idólatra. Porque se para você não existe perdão, se para você não existe arrependimento, sua culpa, quem é o teu pai? Entende? Escuta. Todas as vezes que você acreditar que não existe perdão para você, você já é um filho do diabo. Porque só não existe perdão para o filho do diabo. Quando as pessoas falam que você fez, não tem perdão, tem que ter perdão. Porque você não é filho do diabo, você é filho de Deus. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo e é a mentira que te torna filho dele. A verdade te torna filho do Pai das luzes, em que ali não há dúvida e nem sombra de variação. Todas as vezes, tudo começa com uma mentira. Quando você se depara e quando você vê, de repente, você está o quê? Um idólatra. E você não sabe nem por onde você vai. Você vai contando uma mentira. Uma situação, vai fechando uma porta aqui, vai fechando outra porta ali. E daqui a pouquinho todas as portas estão fechadas por você. Porque a mentira, ela é sempre descoberta. Sabe por quê? Porque a única coisa que é clara nessa vida é a verdade. E quando você está em escuridão, é nítido, todo mundo percebe. Se você estiver num ambiente escuro, você vai ter que abrir a porta para você ir para esse ambiente claro. E é isso que é a confissão da culpa. As pessoas foram rejeitadas por Deus e foram castigadas. Elas foram entregues ao diabo. Sabe por quê? Culpa. É quando você pensa, mas isso aqui ninguém vai me perdoar. Isso aqui ninguém vai fazer. Isso aqui não dá. Então não eram pessoas más. Vocês estão começando a entender? Esse povo daqui não eram pessoas más. Eles não eram idólatras por maldade. Eles eram idólatras porque eles saíram entregando a liberdade deles na mão do diabo. Entendeu? Quando a gente vai lendo esse texto de Jeremias, a gente percebe, né, que Jeremias está ali um profeta gritando nas ruas. Gente, arrepende dos seus pecados. Vocês têm um pai, arrepende. Só que eles não conseguiam, porque a liberdade deles estava entregue na mão do diabo através da culpa. Como uma cidade inteira está entregue ao pecado. Vem o profeta e fala, arrependam-se. Eles não se arrependem.
Ninguém se arrepende, não é à toa. As pessoas só não se arrependem. Elas querem, mas elas se sentem muito culpadas. E você não é culpado. Você não é culpada. Tira a culpa dos teus ombros. Só se arrepende. Existem verdades que elas não podem ser ditas assim. Pá! Existem verdades que você vai ter que acreditar no tamanho de Deus. Como assim, Poli? Eu sei que existem coisas que às vezes as pessoas fazem muito pesadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, uma pessoa chegou e me contou uma verdade muito pesada. Essa verdade é tão pesada que pode mudar tudo na vida dela. E só que é interessante que existe, assim, tem uns 12 anos que o diabo pegou ela e aprisionou. Ela não consegue ser livre. Ela não consegue fluir. Simplesmente ela não consegue fluir. Sabe por quê? Porque ela se sente culpada. Ela vai para a igreja, ela congrega, mas mesmo assim ela se sente culpada por esse pecado. Eu disse para ela, o que você fez foi pesado. Foi pesado. Mas você acredita no tamanho de Deus? Ela, como assim? Eu acredito em Deus, olha. Eu falei, você sabia que Deus é maior do que esse seu pecado? Ela, sim. Ela, mas eu não consigo me perdoar. Eu falei, mas Jesus você já se arrependeu disso? Ela, há muitos anos. Eu falei, mas Jesus nem se lembra mais disso que você fez. A única coisa que você precisa fazer é resolver. Aí ela, eu preciso confessar a verdade. Eu falei, você precisa. Ela, como eu vou fazer? Eu falei, não agora. Entenderam? Ela, como? Eu falei, existem muitas verdades que elas precisam de uma preparação espiritual. Falei para ela, esse ano eu não sinto que você tem que contar a verdade. Eu sinto que você tem que se preparar para a verdade. Você precisa se preparar para a verdade. Ela, como? Eu falei, jejum, oração, cânticos, oferta de louvores a Deus. Você precisa se preparar para a verdade. Existem verdades que para elas saírem, né, do engano, para a pessoa sair do engano, para o inimigo soltar a sua vida, você precisa de jejum e de oração. Porque você precisa porque são castas. Porque você está presa na mão do demônio, 12 anos, com uma mentira. Para você contar essa verdade, você precisa de preparo. E as pessoas às vezes não querem se preparar, porque preparar dói. Preparar vai te lembrar de tudo que aconteceu e de coisas que você não é mais. Mas às vezes, você precisa primeiro expulsar o inimigo, jejuar, orar, esperar o tempo e quando Deus falar é agora e você conta. Mas todas as verdades precisam ser ditas. Existem verdades que podem ser ditas de forma mais tranquila e outras que exigem preparação no mundo espiritual. Mas todas precisam ser ditas. Sabe por quê? Porque se a gente não contar a verdade, a gente se torna idólatra, igualzinho o povo de Israel. Sabe o que aconteceu com eles? Culpa, culpa, culpa. Porque quando Jeremias começa a dizer, gente, se arrepende. Gente, se arrepende. Qual o problema de você se arrepender? Se eu virar para você agora e falar assim, se arrepende disso aí. Se arrepende, isso aí tá errado. Se arrepende. É capaz que você consiga se arrepender, não é? Não, o que você fez está errado. Se arrepende, você não pode fazer isso. Muito feio. E quando que as pessoas não se arrependem? Quando é? Quando a liberdade delas está entregue na mão de Satanás. Você pode ter dois fins. Ou o fim de Pedro e os demais discípulos que se tornaram apóstolos, ou de Judas. A escolha é sempre sua. Talvez você não esteja morto fisicamente, mas espiritualmente. A culpa te aproxima da idolatria. Só o arrependimento te leva para o reino do Pai das luzes, onde não há dúvida e nem sombra de variação. Poliana, eu carrego tantas culpas. Culpa é o nome de um inimigo. Ele está fazendo isso para te aprisionar na sua liberdade. Eu queria que você jejuasse e orasse até que você conseguisse contar a verdade. Porque enquanto você jejua e ora, essas castas de demônios, elas vão saindo de você, elas vão perdendo poder, elas vão perdendo a força.
Então você pode olhar para o Cristo vivo e dizer: eu errei. Você pode me perdoar? Pedro, tu me amas. Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas. Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas. Eu já falei que eu te amo, então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. E os teus erros, que não serão mais culpas, eles vão servir como testemunho para alcançar multidões para Jesus. Mas a única forma que você tem de se livrar da culpa é com a confissão. Isso, dependendo, você só consegue confessar se você jejuar e orar para que esse inimigo saia de você e você aí sim seja livre. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por toda a culpa. Nos perdoe, Senhor, quando a gente não consegue seguir. Nos perdoe, Senhor, por tudo aquilo que o inimigo tem nos aprisionado. E isso, entregar a chave do nosso domínio de vida na mão do inimigo, da nossa liberdade, tem nos tornado idólatras. Nós estamos adorando a culpa. Me perdoa, Senhor. Nos ajude a contar a verdade. Nos ajude, Espírito Santo. Nos guie e nos leve a mais alto, sublime trono. Senhor, nós queremos te pedir perdão e queremos te pedir que o Senhor nos ajude a viver a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Vocês entenderam o porquê as pessoas se tornaram idólatras? Culpa. Não é natural. Não é natural que as pessoas não consigam se arrepender da prostituição, que as pessoas não consigam se arrepender da idolatria, que as pessoas não consigam se arrepender da prevaricação, do furto, do roubo, da mentira, do engano. Tudo isso é quando a gente entrega a nossa liberdade na mão do inimigo. Da mesma forma que eles estavam entregues, talvez em algum momento você estava entregue também. Eu fiquei rouca, né? Na metade devocional pra cá, mas você sabe o que é isso? Essa água aqui, ó, sempre eu coloco ela bem antes, eu coloquei ela em cima da hora. Apesar de eu ter colocado a água que não é gelada, ela tá gelada. Ai, meu Deus. Aí eu fico assim, rouca, mas já melhoro. Olha que forte, ela, Jesus, o Espírito Santo me tomou em mistério, que palavra forte, foi muito forte, Adna. Eu comecei a ver a cena do que aconteceu com o povo aqui, porque a gente fica pensando, por que esse povo é tão mau? Por que eles são tão idólatras? Por que eles têm tanta dificuldade em se arrepender? Eles não se arrependem, tá, gente? Eu queria só contar no final da história. A culpa os aprisionou. É isso. A culpa os aprisionou. A culpa aprisionou o povo de Israel. E eles entregaram a liberdade deles na mão do demônio. A culpa aprisionou Judas, mas a culpa não vai te aprisionar. Sabe por quê? Você não vai continuar sendo idólatra. Você vai conseguir confessar e deixar, porque hoje a gente tem o sangue de Jesus. E você precisa hoje, começar hoje, jejuar e orar. Juliana, tá, mas a culpa pelo fim do meu casamento, não é sua. Tire essa chave da mão do demônio. Tire essa chave. Todo mundo é ser humano, todo mundo erra. A culpa por tal coisa ter acontecido, a culpa por eu ter perdido meu emprego, não. A culpa não é sua. Tire essa chave da mão dele. Tire essa chave, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã, 5h45, eu vou estar aqui para continuar esse devocional, que é meu, que é seu. Ele é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E é por ele que a gente está aqui todos os dias para amá-lo e para desejar
sabe? Para desejar, para ansiar, para querer estar com Ele. Eu fico pensando, porque a Bíblia fala sobre um amor verdadeiro. E a Bíblia conta que nos últimos dias, no último tempo, Jesus vai vir para buscar a noiva dele, a igreja. E ele vai se casar. Você se casaria com alguém que você não conhece? As pessoas estão achando que vão se casar com Jesus que elas não conhecem. É meio difícil isso. Começa a conhecer teu noivo, porque ele está pronto para te amar. Gente, um beijo, Deus abençoe. Que hoje seja um dia profético na sua vida, que hoje seja um dia de muitas revelações, que o mistério venha a ser revelado e que a presença de Deus esteja com você todos os segundos do seu dia. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte a Deus se você pode. Antes de se vestir, pergunte ao Espírito Santo se você está bonito. Antes de você conversar com as pessoas, pergunte a Deus o que você tem que falar para elas. Sabe por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença no seu dia. Então, um beijo. Deus abençoe. E até amanhã.